Deus quer usar você. Não, cadê os 10 pentecostais aí em nome de Jesus? Quem está cheio do fogo do Espírito Santo? Vamos lá! Vamos lá, quem mais celebrar na mensagem essa noite, ainda essa semana vai receber uma resposta, vai receber um direcionamento em nome de Jesus. Vamos lá, celebra Jesus! Ei! Deus falou tanto comigo, meu irmão, Deus falou tanto comigo nessa mensagem. Você vai me dar tempo hoje, sim ou não? Se você ouvir essa mensagem, Deus quer usar você. Você não se sente privilegiado, não? Cara, eu estava pensando nisso hoje, orando. E sábado agora vai ter o casamento da minha cunhada. E eu sou padrinho, meus filhos são pajens, né? Minha cunhada é a irmã da minha esposa. E gente, vamos ser honestos, vai gastar em casamento para ser padrinho, hein? Meu Deus. O gasto que você tem para ser padrinho, você casa de novo. Eu nunca mais, quando vier alguém com um casal com uma caixinha, eu vou chutar a caixa. Ai, pastor, você é tão especial. Eu, sai! Meu Deus, não estou reclamando, amor, desculpa, estou brincando. Momento super feliz. Enfim, eu não estou nem falando do presente, meu Deus, vamos lá. A realidade é que todo mundo em casamento tem roupa nova. É ou não é? Tudo tem que ser novo. Tudo tem que ser novo, cara. Você tem as suas roupas novas de preferência. E quanto mais a roupa vai ficando velha na tua vida, você percebeu que ela vai ficando no armário no fundo, de repente ela virou pijama? Sim ou não? Do pijama, o que ela vira? Pano de chão. Eu posso ouvir um amém, igreja? Amém. Cara, e eu fico pensando nisso quando eu estava orando, e Deus falou assim: Pedro, eu quero usar você. Porque eu penso muito nisso, como o Vitão falou ali na nossa construção. Hoje eu estava lá com o pastor. Eu estava lá com o pastor na construção. E vendo tudo aquilo, gente, vai ser maravilhoso, gente. Só um milagre. E o pastorzão falando comigo: e aí, o que você acha, Pedro? E aí, Pedro? E aí, Pedro? E aí, Pedro? Pai, né? Pastorzão é maravilhoso. Nosso pastor é maravilhoso, meu irmão. Se você não gosta do nosso pastor, que Deus te leve agora no nome de... Cara, aí ele falando, eu falei: pastor, posso te falar, pastor, de verdade, meu coração? Pastor, eu me sinto como Lázaro, cara. Você imagina Lázaro? Você imagina Lázaro depois que ressuscitou? Você imagina Lázaro depois que ressuscitou o terceiro dia? Qualquer rolê para ele valia a pena. Lázaro, vamos comer um dogão? Óbvio. Eu estava morto. Nossa, Lázaro, seu nome estava no Serasa. Meu irmão, meu nome estava na funerária. Sim ou não? E aí eu fui para minha casa e estava ouvindo uma canção, e Deus falou assim para mim: Pedro, eu quero usar você. E exatamente assim que muitas vezes nós nos sentimos. Cara, muitas vezes a gente se sente a camiseta que você tinha da Lacoste, que virou pano de chão. Um dia foi sua camiseta predileta. Um dia foi a camiseta que foi nos melhores lugares com você, que você deixava ela bonitinha no cabide antes de você sair 2 horas antes. Sim ou não, Inês? Aquela sandália que você achava um bafo, você nunca mais usou. Você deu para o cachorro comer. É como se fosse assim. É como se Deus pegasse aquela camiseta que era um pano de chão e falasse assim: ó, eu vou no Oscar com você. Deus quer usar você. Isso não é sobre o teu passado. Isso não é sobre o que você consegue fazer. É simplesmente porque através de você as pessoas vão conhecer o poder e a glória dele. É simplesmente pelo fato de que sobre você as pessoas vão olhar para você e vão ver que não é sobre você. E eu quero citar um texto de Neemias, capítulo 1, que vai hoje nos direcionar para isso. Vocês estão com fé ou não hoje? Estão felizes ou não? Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, de verdade. Neemias 1, versículo 2 diz assim: veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam. Você precisa entender quem está falando isso.
Neemias está falando em primeira pessoa. Quem era Neemias? Versículo 1. Palavras de Neemias, então já começa, isso aqui é um diário. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Neemias era copeiro do rei. Neemias era o mordomo do rei. Neemias era o cara que servia o rei mais próximo, era o assistente pessoal dele, certo? Neemias estava num palácio. Neemias vestia roupas boas. Neemias tinha uma suíte top com televisão 50 polegadas. Enquanto isso, seu irmão Hanani veio de Jerusalém dar notícias sobre Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Ô Neemias, que bom que o palácio está top. Neemias, naquela época, se a gente for trazer para os dias de hoje, ele vivia na Dubai da época. Ele vivia na Nova York da época, no palácio do governo. Faz sentido isso ou não? Seus irmãos foram visitar e falaram: olha, não está tudo bem, o pessoal está sofrendo lá, não está legal. Talvez se Neemias fosse como eu, ou como alguns de nós, ele falava assim: poxa, que chato, né? Pô, chato. Poxa, aí é difícil, né? Pô, doideira. No terceiro doideira, você já percebe que o assunto... Meu irmão, você está falando com alguém, a pessoa falou 3 vezes: pô, é chato, né? Ela não quer que você continue o assunto, tá? Só abre aspas social aqui. Ele falou assim: peraí, cara, eu tô aqui no meu terno Armani, no palácio, eu como da comida do rei. O dia que o rei pede Subway, eu como Subway. O dia que ele pede caviar, eu como caviar. Eu como o que o rei come. Porque uma das coisas que ele deveria fazer é provar da comida do rei antes do rei comer, para saber se não tinha veneno. Que trampo maravilhoso. Não tinha, o currículo lá era mais, a concorrência era mais que medicina na USP. Imagina, gente. O rei pediu uma comida super gostosa, o rei: chama Neemias, hoje é picanha. Ó, rei, tá uma delícia, não tem veneno não, pode comer. Era esse o trabalho dele, servir o rei. Mas Neemias tinha no coração dele algo que era amor ao Senhor. E todo mundo que tem amor ao Senhor tem essa resposta diante de algo que está acontecendo na vida do outro. Olha o que ele falou: quando ouvi essas palavras, no versículo 4, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas a oração do teu servo que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Neemias não ficou na sua zona de conforto. Neemias não simplesmente se excluiu da responsabilidade e falou assim: poxa vida, que chato, hein, cara? Então tá bom, manda um abraço pro pessoal lá. Espero que fique tudo bem. Vai ficar tudo bem. Eu vou mandar um pix. Não. Ele tomou um posicionamento, ele sentou, chorou, jejuou, clamou ao Senhor por uma situação a qual ele não vivia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando Deus quer usar você, a primeira coisa que Ele faz é colocar uma oração no seu coração, que não é sua. Quando Deus quer usar você, Ele vai colocar um sentimento no teu coração, uma urgência no teu coração, a qual é além de você. Por favor, abre teu coração para isso.
O reino dos céus não é um reino egoísta. Não é sobre nós, é tudo sobre Jesus. Esses dias um cara veio pedir uma lata de leite para a filha. Sabe esses caras que às vezes você está na rua, ele para você e fala: eu preciso comprar uma lata de leite para minha filha. Sabe, já pegaram isso ou não? E eu olhei para ele, eu fiquei olhando para ele e eu fiquei assim: a quanto você precisa, meu amigo? Cara, joga no meu Pix aí, R$10 e tal, só para me inteirar. Eu vou na farmácia. E eu olhei para ele e eu fiz isso. E aí o amigo que estava com o meu lado falou assim: cara, mas e se ele for comprar para usar drogas e comprar para fazer alguma coisa errada? Eu falei: cara, tem grande chance de ser isso mesmo. Mas eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para Jesus. A palavra de Deus fala que quando você serve um copo de água que se quer para os meus pequeninos, diz: Senhor, você serve para mim. Você está fazendo para mim. Eu não sou responsável com o que ele fez depois com aquilo. Eu sou responsável por atender uma necessidade que vem até mim. Mas nós somos muito posicionados na filantropia social, porque realmente dói quando alguém fala: tenho fome. Realmente dói quando alguém fala: tenho sede. Realmente dói quando alguém fala: não tenho onde dormir. Mas será que nós também temos isso quando alguém fala: eu estou destruído espiritualmente? Será que nós temos isso quando alguém fala: eu não tenho esperança? A depressão está me consumindo, a ansiedade está me consumindo. Será que nós agimos assim quando nós sabemos que existe uma fome espiritual nas pessoas e nós comemos do pão que desceu do céu? Faz sentido isso, igreja? Será que o nosso motivo de jejum, e olha só, no dia 31 de agosto agora, daqui a 2 semanas, domingo, a nossa igreja vai fazer algo histórico, que eu não me lembro a última vez que fez. A gente já fez algumas vezes, mas não nessa intensidade. Nós vamos fazer 40 dias de jejum. Eu ouvi poucos amém, acho que o pessoal não. 40 dias de jejum juntos. Juntos, como igreja. Nós queremos levantar 1000 intercessores. Será que a gente consegue, em nome de Jesus? Nós vamos ter todos os dias aqui na igreja sala de oração para você orar. Todas as sextas-feiras vamos ter vigília, porque vai ser um tempo onde nós vamos fazer isso que Neemias fez. Porque sabe o que aconteceu com Neemias? Você tá ouvindo, sim ou não? Ei, Neemias orou e a resposta, sabe qual que foi a resposta? Foi ele mesmo. Neemias falou: Deus, faz alguma coisa, Deus, o Senhor precisa fazer alguma coisa nessa situação. Deus, o Senhor precisa se posicionar. Deus, levanta alguém. E Deus falou assim: eu tenho uma pessoa para levantar. Tem Deus sim, vai no banheiro agora. E quando Neemias foi no banheiro, ele falou: olha para o espelho. Ele olhou: eu estou levantando você. Meu irmão, eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus: você vai ser resposta para as suas próprias orações. Você vai ser resposta para aquilo que Deus está colocando sobre a tua visão. Você vai ser resposta. Deus está levantando você. Assim como Deus diz: vai na tua força, diz o Senhor. Vai na tua força. Tem alguém que pode celebrar isso? Tem alguém com fé aqui? Tem alguém vivendo isso? Tem alguém aqui orando e pensando: Deus, como isso vai acontecer? E Deus te fala essa noite: vai acontecer com você. Ele foi a resposta. Ele foi a resposta. E sabe o que aconteceu? Ele jejuando e orando. Abre teu coração para isso, cara. Aqui a gente tem uma chave forte. Ei, cutuca quem está do seu lado e fala assim: cara, presta atenção nisso. Fala o nome de Jesus, gente. Tem gente que não falou. Eu olhei para você não falou. Não, cutuca ela aí. Eu fiquei chateadaço. Eu olho para vocês. Tá tudo bem? Estou no lugar do seu lado. Eu posso sentar aí 1 minuto. Presta atenção nisso, cara. O pessoal tá com medo. Fica tranquilo, não vou não. Presta atenção nisso. No capítulo 2, quando ele foi servir ao rei, ele estava com um semblante batido, jejuando, orando, triste. Coloca no versículo 1, por favor, filho. Se você puder, Neemias 2:1. Dá para ser? No mês de Nisan, no 20º ano do rei de Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei
nunca antes tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Meu irmão, tem sofrimento que o nosso rosto mostra, sim ou não? Essa tristeza só pode ser do coração. Neemias respondeu com muito medo. Versículo 3, por favor. Eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Meu irmão, o homem mais poderoso daquela época virou para ele e falou assim: ó, me diz o que você quer. O que ele fez? Então, só os alfabetizados, orei ao Deus dos céus. Meu irmão, quando você está jejuando e orando, a gente ora muito por favor do Senhor. Deus, abre uma porta. Deus, me dá uma saída. Deus, me dá uma conexão. E Deus é especialista em colocar a pessoa certa na hora certa na tua frente, dizendo o que você quer. Mas isso só acontece quando você está no maior nível de espiritualidade o suficiente para que você possa usufruir do favor que Deus tem. Tem muita gente pedindo favor a Deus sem estar na presença de Deus. Tem muita gente pedindo conexão divina sem estar na presença do divino. Meu irmão, esse nível de sensibilidade gente, no dia certo, na hora certa ele foi servir. Eu acho que talvez o rei nunca tinha olhado pro rosto dele, e aí, tudo bem, Neemias? Tudo bem? Naquele dia, ele olhou e falou: tudo bem? Seu rosto tá... Você não tá doente, tá tudo bem? Você tá triste? E ele fala: como que eu poderia ficar feliz? E, meu irmão, para pensar nisso, cara. E aqui é um ponto chave da mensagem. Não adianta você estar vivendo algo grandioso se as pessoas ao seu redor estão vivendo algo desafiador. Porque isso que muitas vezes acontece na nossa vida espiritual. Nós estamos dormindo na luz, mas existem pessoas dormindo nas trevas. Você não pode ficar em paz, com uma paz completa, se você sabe que tem a resposta para o problema da pessoa que mora ao seu lado, que dorme ao seu lado, que vive com você, e você está tranquilo sabendo que você é salvo, mas que essa pessoa não conheceu a verdade que liberta. Você pode ficar feliz, porque Neemias poderia ter simplesmente deixado aquela notícia passar, mas aquela notícia entrou no coração dele a ponto de mudar o rosto dele. E quando mudou o rosto dele, quando aquilo que estava no coração veio para o rosto, no momento certo, na hora certa, e é isso que acontece com quem jejua, com quem ora, com quem busca a Deus. Deus coloca no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Eu quero declarar e liberar isso em nome de Jesus. Deus vai sim colocar você no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa, para a resposta que você precisa, para esse exame que ninguém pode fazer, para essa cirurgia que ninguém consegue acessar, para esse executivo que ninguém conhece. Deus vai fazer, mas antes existe uma vida de consagração. Antes existe um joelho dobrado. Você vai acessar lugares altos quando você estiver com o seu rosto ao chão. Você vai... Não ouvi um amém. Eu sei que você queria ouvir. Deus vai fazer, e amém, glória a Deus. Mas precisa orar. E aí pegou, hein? Nossa, aí pegou. Se fosse subir de joelho, aí eu cogitava, mas ter uma vida de consagração em jejum e oração, aí não dá, não. Não dá só para amarrar uma fitinha? Não dá só para mim, não dá só para mim ir no lugar certo no dia que Capricórnio estiver em Áries?
Deixa eu dizer uma coisa para você. Se talvez nunca alguém disse isso para você, se nenhum pastor disse isso para você, eu estou feliz de ser o primeiro. Deus não tem filhos prediletos, mas Deus tem filhos que vivem na sua presença. Deus não tem um filho predileto, não. Aí eu vou fazer para você, para ela não. Não. Mas Deus tem filhos que vivem na sua presença. Deus tem filhos que vivem aquilo que o Pai pede. Deus tem filhos que vivem com prazer na presença do Pai. Porque a pior coisa que existe é a gente fazer algo porque a gente tem que fazer. Não sei se você entende isso, mas você sabe quando alguém está fazendo algo para você porque tem que fazer, ou não é? A minha filha, Maria Júlia, ela tem 11 anos e eu dou obrigações para ela. E ela pediu um cachorro. E a gente tem lá o Thor. E ela tem que passear e pentear com o cachorro todo dia. E eu ainda pago ela R$20 no Pix dela. E ela sai para comprar as coisas. E aí meu filho fala: você não tem dinheiro. Interessante isso, que eu sei quando ela está fazendo sem querer fazer. Fica um pouco óbvio. Vai o cachorro assim, ó. Um pouco óbvio, assim. Não é um pentear com carinho, assim. Eu falo: filha, você está fazendo só porque eu pedi para você fazer. Eu quero que você faça porque você me ama. Você ama me obedecer. Faz sentido isso ou não? Você gosta que as pessoas façam por obrigação para você? Você se sente bem? Deus também não. Quando você parar de viver para Deus por obrigação, você vai entender o poder que existe em quem vive por amor. Quando você parar de... tem que ir na igreja, né? Tem que ir, né? Não, tem que ir, não pode pecar, né? Pecar não pode. Você entender isso, você vai entender a chave que vira, não do filho predileto, mas do filho que recebe o amor do Pai, o favor do Pai. Faz sentido isso? Gente, eu passei do tempo. Eu estou no ponto 1 ainda. Não vou conseguir, tinha até umas coisas, não tem como. Hoje eu vou ter que parar aqui. Posso continuar? De verdade? Você me dá mais 20 minutos? E sabe o que acontece? Neemias recebe carta do rei. Estão comigo, sim ou não? Agora está ficando boa a mensagem, presta atenção. Neemias recebe cartas do rei, o favor do rei. Ele recebe grana do rei e fala: pode ir para tua casa. Vai lá, de volta para tua terra. Reconstrói os muros da sua casa. E Neemias vai. Mas aí, fim da história, ficou tudo lindo. Que coisa bonita. Todo mundo fala: vamos lá. É sempre lindo. É sempre fácil a nossa vida, né, gente? Não é? Vocês estão todo mundo vivendo um conto de fadas. Pessoal felizão, né? Glória a Deus. Deus é bom, né? Todo mundo bem, né? Não é assim, né? Mas já percebeu que a vida não é um parque de diversões? E quando você começa a viver, quando você dá os 3 primeiros passos diante do propósito do Senhor, você começa a viver as batalhas que você nunca viveu na sua vida. É ou não é? Você começa a ter uma coisa chamada resistência. Porque existem principados e demônios que não querem que você viva tudo que você tem para viver. Sabe por quê? Porque ele sabe que se você viver o que Deus tem para você, um gigante levanta. Amém? O gigante é você. E aí Neemias começa a ter alguns adversários, mas os 2 principais são Sanballat e Tobias, lá na região de Jerusalém. E olha o que acontece, ele começa a reconstruir. Eu preciso mostrar isso. Traz aí um negócio para mim, por favor, minha filha. Eu vou precisar de 2 Sanballat e Tobias aqui, cara. Eu vou precisar pegar 2 pessoas. Vem cá, meu irmão, você vai ser meu Tobias, por favor. Eu vou pegar um cara com... Você tem cara de Sanballat, cara, de verdade. Sanballat, sobe aqui.
E Neemias começa a reconstruir os muros de Jerusalém. E aí tem Sanbalate e Tobias, 2 caras que simplesmente não queriam que Jerusalém tivesse os muros restaurados. Neemias chega com uma missão de restaurar os muros de Jerusalém. Mas de repente ele começa a ter uma resistência. Ele chegou animado, começou a animar o povo não estava animado, as pessoas não estavam animadas, e ainda tinha inimigo, muito parecido com o que acontece na tua vida. E aí, mas Neemias estava lá, focadaço, como dizem, para poder consertar o muro. Deus me proteja e guarda, amém. Nem para apertar o capacete, gente, que cabeção que é esse? Agora não faz. Como que faz para soltar agora? E agora sim, hein? Rapaz, eu fiquei com cara de construtor. Enche essa laje aí. Eu nem sei, não entendo nada, gente, de construção. E sabe o que acontecia? Fica vocês dois aqui, ó. Pra cá, por favor. Não, aqui, ó. Vocês são tão bonitos pra aparecer. Fica do ladinho dele lá. Fica do ladinho dele lá. Em nome de Jesus, vamos lá. Cara, ele tava lá construindo. E sabe o que começou a acontecer? Eles começaram a fazer convites para Neemias. No capítulo 6, eles começam a falar: Neemias, vem aqui conversar com a gente, porque a gente queria falar com você sobre os planos. E Deus revelava para Neemias que aquilo era uma armadilha. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você anda debaixo da presença do Senhor, você começa a perceber convite que é armadilha. Você começa a ver que nem todo abraço é real. Você começa a ver que nem todo sorriso é de amigo. Quem está na presença de Deus começa a ver que nem toda proposta é boa. Sim ou não? E aí sabe que uma palavra... Aí Neemias começou a usar uma palavra sobrenatural. Neemias começou a usar uma palavra que Deus deu para você. Ele derramou na sua vida e que você precisa aprender a usar. Sabe qual que é? Não, é de Jesus. Não. A palavra não. Ele respondia assim, ó: não, estou fazendo um grande projeto e não posso descer, porque parar a obra para ele encontrar com vocês. Olha o que Neemias está falando. Não, eu estou fazendo algo grande aqui. Eu não vou parar aí para te falar com você, não. A resposta foi: eu tenho algo mais importante do que cair na tua armadilha. E tem armadilha que é boa agora, mas daqui a 6 meses você vai ver o resultado. Ou talvez 9 meses, não sei. Tem gente que não pegou. Tem gente assim, ah, como assim? Ei, você sabe por quê? Porque o inimigo ganha de você. Ei, presta atenção no Pedro Construtor. O inimigo, às vezes, ele não consegue fazer você desistir de construir a tua obra, de viver a tua vida, de viver teu sonho. Mas só o fato de você descer e ficar lá, e aqui você queria falar comigo, né? Legal, muito bom. Meu irmão, em todos os momentos Deus falou que era uma armadilha. Essa é uma armadilha. Foram 5 convites. Nos 5, Neemias respondeu: não posso parar o que eu estou fazendo. Meu irmão, tudo o que não é o teu propósito em Deus é não. Quanto mais, presta atenção, por favor, abre teu coração para isso. Quanto mais você continua tentando o que não é de Deus, mais longe você fica do que é de Deus. Você já errou. Quem já errou um caminho para a praia aqui? Levanta a mão. Quando você erra uma vez, você fala: retorno daqui a 2 km. Meu Deus, retorno daqui a 2 km. Aí você erra o próximo: retorno daqui a 5 km. Meu Deus, eu não consigo acreditar. Monize, presta atenção nesse Waze. Aí você erra de novo: retorno 20 km. Não, eu vou voltar para Ribeirão. Não é assim?
Quanto mais você insiste no caminho errado, mais longe você fica do caminho certo. Quanto mais talvez, meu irmão, maldito seja o teu talvez. Porque em tudo o que não for um sim de Deus na sua vida, não cabe talvez. Que seja o seu sim, sim, seu não, não. É de Deus isso? Estou aqui construindo a obra do Senhor. Tem que meter assim, ó, fala daí, irmão. Fala daí. Não, desce aqui. Não, isso é uma armadilha, eu não vou sair desse lugar. Porque é nesse lugar que Deus mandou eu estar. É nesse lugar que Deus está fazendo algo da minha vida. Deus está fazendo algo aqui. Eu não vou descer, porque só descendo eu perco tempo. Só descendo eu deixo de viver o que Deus tem. Só descendo eu perco o meu momento com Deus. Eu perco a minha velocidade. Eu perco o meu pace. Eu não vou descer para perder tempo com aquilo que não vem de Deus para minha vida. Eu estou muito ocupado vivendo a obra do Senhor. Quem vai viver a obra do Senhor aqui em nome de Jesus? Ei! Obrigado, tá? Deus abençoe. Ó, você tá com a camisa do Dave, irmão? Depois você compra a nossa, da nossa igreja. Por favor, te vende também lá. Cadeira, meu irmão. Vou te dar 5% de desconto, ó. A realidade é essa, que só o fato da perda de tempo já é algo, não é? Não é? Às vezes eu converso com pessoas e a pessoa fala assim: pastor, meu cabelo tá bom ou não? Ok. Vocês estão rindo por quê? Tem careca que riu. Desculpa, careca, Deus abençoe você. Cara, o que eu tava falando? Tá, peraí. O que eu tava falando mesmo? De verdade, eu esqueci. Aqui, sim. Eu conversei com algumas pessoas, obrigado, irmão, Deus abençoe. Eu converso com algumas pessoas e falo assim: pastor, eu perdi 5 anos no relacionamento. Cara, 5 anos é muito tempo, ou não é? Nossa, pastor, eu perdi 7 anos para saber que era a pessoa errada. Nossa, pastor, eu perdi 3 anos num trabalho que não me levou a lugar nenhum. E como dói perder tempo, sim ou não? Dói perder tempo. Se tem uma coisa que eu odeio é fila. Meu irmão, Deus não tem fila para você. Quando você chega na presença do Senhor, Ele já está lá te esperando. Quando você vai acessar as promessas do Senhor, Ele não tem que procurar no arquivo, está com o teu nome. Ele tem uma promessa para a tua vida. Ele tem uma profecia para se cumprir na tua história. No tempo certo, na hora certa, a tua senha chama. E Ele chama você e fala: vem viver o que eu tenho para você. Vem usufruir do que eu construí para você. É teu. Para de perder tempo. Quanto mais você estiver no propósito do Senhor, mais rápido você vai viver o que Deus tem. Tem alguém aqui que vai viver a promessa do Senhor aqui? Tem alguém aqui que vai viver o propósito de Deus? Não é possível. Não é possível. Nossa, cara, eu achei que era a minha melhor mensagem do ano. Vocês estão vivendo, vocês estão recebendo aí em nome de Jesus? Cara, não é possível. Tem gente que vai viver 10 anos indo à igreja de quarta, de domingo, e nunca vai usufruir de aqueles que começam a servir a Senhor, usufruir. Porque é diferente você frequentar um ambiente e você servir aquele lugar. É diferente. Neemias não ficou só em frequência de algo. Neemias escolheu servir aquilo, servir ao seu propósito. Meu irmão, Deus quer usar você. Isso me instiga, porque nunca talvez alguém me escolheria para fazer algo, meu irmão. Talvez você olha para você e fala: Deus, como alguém poderia me escolher para fazer algo? A primeira vez que me convidaram para tirar oferta, uma vez eu me escondi no banheiro de medo. O irmão falou: cadê o irmão que vai tirar oferta? Estava no banheiro escondido. E hoje eu estou aqui, pela graça do Senhor, e todas as vezes eu subo com o mesmo medo. Quando eu falo: Deus,
quando eu subo aqui, não é o Pedro Paulo, é o Senhor Jesus. O Pedro desaparece, Jesus resplandece. Por isso eu digo para você, meu irmão, Deus quer te usar. Não é sobre a tua qualificação, não é sobre o que você pode ou não fazer, não é sobre o teu passado, não é sobre o que você frequentou, mas é sobre a graça dele sobre a tua vida. Tem coisa que acontece nas mãos daqueles que servem, que esse é o que eu ia falar, é o meu último ponto hoje, amém, igreja? Ninguém falou, que pena. Eu vou falar de novo, aí vocês vão ser falsos, tá? Por último, gente, eu tava com saudade de fazer isso, cara. Quem não gostou, pecou. No capítulo 6, versículo 2, olha o que diz a palavra do Senhor. Não, na verdade, desculpa, opa. No versículo 6, versículo 16, mas antes presta atenção nisso. Presta atenção nisso, meu irmão. Eu preciso liberar algo sobre a tua vida aqui. Uma das coisas, isso é muito chave, porque quando você começa a fazer algo para Deus, aconteceu com Sanbalat e Tobias. Quando você começa a fazer coisas para Deus, vão se levantar pessoas que não servem a Deus para tentar parar você. Isso é normal. E uma das coisas é interessante que no capítulo 6 tem um momento que eles falam assim, Neemias, eles não conseguiam tirar Neemias do propósito. É interessante isso. Eles não conseguiam tirar Neemias de cima do muro que ele estava reconstruindo. E eles falam assim, Neemias, então, estão falando por aí, falaram por aí. Cara, isso é muito forte. Olha lá. Dizem entre as nações, e Gesem diz que é verdade. Cara, isso parece uma fofoca, senhor. Dizem por aí, Gesem está falando que é verdade, que vocês judeus estão tramando uma revolta. Meu irmão, tudo isso era mentira. Meu irmão, abre o coração para isso. Dificilmente vem uma verdade depois de um falaram. Dificilmente vem uma verdade depois de um... então falaram... sabe que falaram de você? E Gesem falou que é verdade. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Não mudou nada no coração de Neemias isso, sabe por quê? Porque quem está firmado numa palavra de Deus não se abala por uma mentira de ninguém. Quem está firmado numa palavra de Deus, e eu sei que às vezes dói alguém falar assim, falaram de você. Quando alguém falar assim para você, falaram de você, você fala, sim, eu sei, Deus também fala de mim. Falaram de você, sim, Deus também fala de mim. Enquanto você tenta me parar com uma mentira, Deus me acelera com uma promessa. Enquanto você tenta me parar com um sofisma, Deus me acelera com a profecia dele na minha vida. Palavra nenhuma vai parar você. Palavra nenhuma vai parar você. Mentira nenhuma vai parar você. Eu declaro em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sempre falam de quem está vencendo. Sempre falam de quem está triunfando. É sempre assim. Quem não consegue viver promessa, joga pedra em quem vive promessa. Quem não consegue viver palavra profética, joga pedra em quem vive palavra profética. Mas você não vai se importar com as coisas que estão inventando, porque palavra que torna verdade é só a palavra de Deus. É só a palavra dele que faz existir o que não existe. Eu declaro sobre a tua vida o poder da palavra de Deus, o poder da palavra do Senhor. Milagres acontecendo na tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ei. Eu precisava falar isso porque muita gente para por causa de mentiras, sim ou não? Muita gente. No versículo 16 do capítulo 6 diz assim: quando todos os inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e abateu-se o seu orgulho. Meu irmão, aqueles que te querem mal vão ter o seu orgulho abatido em nome de Jesus. Aqueles que te querem mal vão errar mais uma vez, que maior é o que está em você.
Declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aquele que se humilha na presença do Senhor é exaltado pelo Senhor. Em nome de Jesus, que Deus eleve agora a sua moral, que Deus eleve agora a sua vontade de viver. Ele é por você. Seus inimigos ficarão atemorizados, pois perceberam que essa obra, eles perceberam que a tua vida, eles perceberam que o teu sonho, eles perceberam que o teu propósito. Tem alguém recebendo isso em nome de Jesus? Pelo amor de Deus, levanta a tua mão para você receber essa palavra. Eles perceberam que a promessa do Senhor, eles perceberam que esse trabalho, eles perceberam que essa empresa, eles perceberam que esse escritório, eles perceberam que esse projeto, eles perceberam que esse casamento, eles